Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana de trabalho. Nós vamos gravar esta reunião e depois disponibilizá-la no YouTube da Diretoria de Ensino, no canal do YouTube da Diretoria, para posterior, consulta, para que sanem as dúvidas. Nós tínhamos programado a reunião das 14 às 17, abordando, esses dois assuntos, que seriam além da escola, mais o organizador curricular, que os PCNPs estão trabalhando com os coordenadores nas unidades escolares. Vou pedir que todos mantenham os microfones fechados, tá? Para que a gente consiga aí fazer a melhor reunião para vocês. Então, essa reunião, Escola Heloína Salgado, microfone aberto. Então, nós vamos fazer essa reunião com o objetivo de sanar as dúvidas, instruir. É um programa novo, além da escola, que precisa funcionar para aqueles alunos que retiraram o chip. Na adesão do chip, na entrega, isso já deveria ter ficado bem claro para os alunos que o chip estaria consignado à participação de um programa. Então, que hoje vocês possam esclarecer todas as dúvidas da missão, de como vai acontecer, de como é a atuação desse profissional que está com essa turma. É presencial, é à distância, quantas horas esse aluno precisa acessar por dia a plataforma, ele precisa ser orientado, às plataformas parceiras, que nós temos aí o Descomplica, entre outras, que o aluno possa fortalecer aí as competências e habilidades fragilizadas através dessas ferramentas digitais ofertadas dentro do programa Além da Escola, tá? Nós não vamos conseguir falar do organizador curricular, Hoje a nossa supervisora Cecília estava fazendo uma formação de alinhamento com os PCNPs e passou mal, Está lá no PA fazendo os devidos exames para ver o que ela tem de fato, tá? Mas até o presente momento ela está bem, A Andressa está lá acompanhando. Então, nós vamos fazer somente a formação do Além da Escola. Eu peço que vocês registrem todas as dúvidas no chat, que o Luiz Felipe e demais PCNPs vão estar acompanhando, desenvolvendo esta orientação, que vocês possam tirar todas as dúvidas possíveis, tá? E reforço também a estratégia para a escuta, e dos alunos quanto aos itinerários formativos e o registro na sede das 6 opções, que vocês possam estar aí engajados nas primeiras séries regulares, para que eles possam, de fato, escolher aí, os percursos formativos, e também hoje iniciou-se a avaliação da aprendizagem e processo do segundo bimestre. Então, que vocês possam acolher esses jovens, orientá-los dentro da unidade escolar e ceder o espaço da sala de informática para aqueles que precisam e que consigamos aí atingir a totalidade dos nossos alunos diante das ações propostas pela Secretaria da Educação. Então, eu desejo a todos uma boa formação, uma boa orientação. Não vou poder ficar com vocês, porque eu tenho uma outra demanda, mas passo a palavra para o PCNP, Luiz Felipe, que vai conduzir a reunião com vocês. Com você, Luiz. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Bem, então nós iniciaremos, a fala sobre o Além da Escola. Vamos lá. Muito importante, e vai ser compartilhado mais para frente, tem um documento, que é a playlist formativa. Esse documento é central no Além da Escola. Neste documento constam diversas informações acerca de como proceder em relação ao Além da Escola. Está ali, Além da Escola, playlist formativa. Então, ao final, nós vamos compartilhar, talvez alguns de vocês já tenham. O primeiro ponto é esse.
A maior parte das dúvidas podem ser sanadas observando este documento que é a playlist, tá joia? Uma coisa que gerou muita dúvida em relação ao Além da Escola é que, na realidade, ao longo do tempo, ele foi mudando de nome, tá? Então, houve um período em que ele foi chamado de ampliação híbrida, houve outro período em que ele se chamava Iniciativa de Ensino Híbrido, e agora nós chegamos a esse nome Além da Escola. Então, algumas formações, alguns documentos, né, usam esses termos, né, iniciativa de ensino híbrido, ampliação híbrida, algumas formações no CMSP no passado usaram esses termos, então isso pode gerar alguma dúvida. Mas, resumindo, né, todos esses nomes agora foram batizados de Além da Escola. Então, foi criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes. Qual é a ideia principal, né? Ampliar a carga horária das escolas estaduais com atividades complementares online. Então, essas atividades serão online, né? Na modalidade EAD. E acompanhamento de professores por meio do Centro de Mídias. Então, aqui a gente já consegue destacar algumas coisas. Atividades online, que vão ampliar a carga horária, e o elemento central, né, o ponto onde ponto de início dessas atividades será o Centro de Mídias. Seguindo. Então, aqui é só em outras palavras, né, a expressão da carga horária. A ideia, né, é tudo isso ser feito por meio da mediação tecnológica e assim, junto com esse trabalho, os alunos já estão sendo inseridos no letramento tecnológico e a expansão é feita por atividades síncronas e atividades assíncronas. O que isso quer dizer? A atividade síncrona é a orientação de estudo com o professor responsável. Então, neste momento, professor e aluno estarão ao mesmo tempo juntos no CMSP. Tá joia? Tanto que as escolas já têm ali a salinha, né, dentro do CMSP, além da escola, esse espaço é destinado a isso. Será ali que o professor vai orientar o estudo dos alunos. E essa é uma atividade considerada síncrona, porque tanto o professor quanto o aluno estão ao mesmo tempo trabalhando. E aí nós temos as atividades assíncronas. O que isso quer dizer? Que professor e aluno não estão no mesmo tempo, tá? São atividades que o apoio à aprendizagem e as missões, elas são disponibilizadas para o aluno e o aluno determina em que momento ele vai fazer, tá bom? Então, por isso é assíncrono. Cada aluno pode fazer em determinado momento e ali não tem o acompanhamento junto, né, no mesmo momento do professor. Seguindo. Bem, em geral, os grupos são formados de 8 a 12 estudantes e os participantes terão entre 1h15 e 1h45 por dia, e esse é o período de expansão, né, da carga horária, para se dedicar a desenvolver os projetos de cunho prático e interdisciplinar a partir do quê? Das missões, que é um dos pilares do Além da Escola. Além disso, rever habilidades e competências nas áreas de matemática e língua portuguesa, fazendo uso tanto de conteúdos criados pelo Centro de Mídia, quanto por meio das plataformas parceiras. E aí, mais para frente, a gente vai ver de que forma isso acontece, tá joia? E isso nós damos o nome de apoio à aprendizagem. Essa ação é denominada apoio à aprendizagem. E, por fim, o aluno vai tirar dúvidas sobre os conteúdos disponibilizados e sobre as missões com o professor, que é aquela atividade síncrona, que se dá ao mesmo tempo professor e aluno. E isso é dado o nome de orientação de estudos. Então, precisamos aqui ficar gravado para nós 3 pontos, né? Missões, apoio à aprendizagem e orientação de estudo, tá joia? Missão e apoio à aprendizagem, os alunos fazem de maneira assíncrona, ou seja, no momento que lhes for mais oportuno, e a orientação de estudo é síncrono, o professor junto aos alunos para responder dúvidas, tá joia? Bem, aqui para constar, 2 documentações muito importantes é a resolução SEDUC número 30 e a resolução SEDUC 52. Aqui nessa apresentação está linkado, depois que vocês receberem é só clicar ali que vocês vão abrir essas resoluções e podem ler, se debruçar melhor.
Vamos lá. Quais são as obrigações que esses alunos que se comprometeram e receberam o cartão, né? Cartão SIM é o chip, também conhecido como chip, precisam ter. Então, eles precisam cumprir a carga horária de 1h45 para os alunos de período diurno ou de 1h15 por dia nos alunos do período noturno, diariamente, acessando pelo CMSP e as outras plataformas educacionais conteúdos que estejam alinhados aos componentes curriculares da BNCC. Então, naquele momento, voltando aqui, né? Aqui, nós temos o apoio à aprendizagem e às missões. Esses momentos se referem a isso. É esse período, né, de 1h45 ou 1h15 que o aluno se dedica a acessar o CMSP, a acessar as plataformas parceiras e fazer o seu estudo, né, e executar ali as atividades. Além disso, o aluno, né, tem a obrigação de comparecer aos encontros de orientação, de 45 minutos cada, 2 vezes por semana, no chat do CMSP com o professor orientador designado. Isso aqui se refere à orientação de estudo. Tudo bem? Além disso, participar da iniciativa ao longo de todo o ano de 2021, cumprir as tarefas e avaliações propostas no aplicativo CMSP, e ou aquelas indicadas pelo professor orientador. Ele precisa utilizar os aplicativos e plataformas educacionais disponibilizados pela Secretaria de Educação e cumprir atividades, tarefas, carga horárias e encontros com grupo e professor orientador. Basicamente, então, o aluno que aderiu a esse programa e, por isso, recebeu o chip, tem a necessidade de cumprir, basicamente, as atividades que são propostas por esse programa, pelo programa Além da Escola. Seguindo. Aí é um outro slide enviado pela SEDUC, né? A ideia é o que? A recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, com foco nos estudantes que se encontram nas faixas de pobreza e extrema pobreza da rede estadual. Então, tinha um perfil específico, um perfil prioritário. A ideia é fortalecer o vínculo dos estudantes mais vulneráveis à comunidade escolar, reduzindo a evasão. Nós vamos ver que naquele momento de orientação, junto ao professor, o próprio material disponibiliza algumas ideias, algumas sugestões de atividade de escuta, em que há uma tentativa, né, uma iniciativa de se aproximar mais o professor dos alunos. Terceiro ponto ali do reloginho. Criar um modelo de expansão da carga horária sustentável com a utilização de mediação tecnológica. Então, o Além da Escola, justo por isso o nome, né, Além da Escola, ele se faz, ele é feito, né, ele é executado na modalidade EAD. Então, ele é mediado por tecnologia. Elaboração e implementação de modelo pedagógico e operacional para a recuperação da aprendizagem com foco em habilidades essenciais do currículo em ação. Nós vamos verificar mais para frente, que eu vou demonstrar para vocês os documentos, né, o caderno do professor, as tabelas que são disponibilizadas para ele, para o professor, que todas essas atividades são pautadas nas habilidades essenciais, tá? Um foco maior para essas habilidades. O próximo passo aí, formação de professores para a implementação de metodologias híbridas de ensino. Vocês também receberão aí uma árvore de links, né? Com diversos links, com formações que ocorreram no CMSP, explicando como trabalhar o Além da Escola, demonstrando que o Além da Escola faz uso de metodologias ativas e como colocá-las em prática, entre outras coisas. Então, é uma árvore com vários links para o professor acessar. E incentivo sistêmico à utilização de metodologias ativas de aprendizagem. Então, uma vez que eles abordaram essas metodologias, trabalharam esses conceitos, é um incentivo ao uso dessas metodologias ativas. Seguindo. Bem, é um pequeno resumo, né? Aulas complementares mediadas por tecnologia, expansão da carga horária, distribuição de chips, enturmação em grupos menores, então nós não temos a sala toda, o professor pode dar uma atenção especial ao aluno, uma vez que são grupos de 8 a 12, tá? Tutorados por um professor,
e as trilhas formativas usando o centro de mídias e também as plataformas parceiras, Khan Academy, Manga High, uma que brinca com Zap, alguma coisa Zap, Descomplica, tá? Existem atividades, o Além da Escola aponta para essas plataformas parceiras em que o aluno faz atividades ali também. Então, tá aqui. Eu adiantei, né? Mas tem esse slide dedicado a isso. Esse aí é o Além da Escola Playlist Formativo, que é o documento central. Ali é um compilado de tudo que se precisa saber até o momento, até o presente momento, sobre o Além da Escola. Para acessar, pode usar o QR Code aqui ou clicar aqui no canto, né? Material de apoio, clique aqui. Daqui a pouco nós vamos abrir esses documentos. Vamos seguir. Bem, resumindo, 3 pilares do Além da Escola. As 3 frentes de trabalho do Além da Escola. O apoio à aprendizagem, que ele ocorre com, Centro de Mídias, Khan Academy, Descomplica, e esse do Alguma Coisa Zap que me fugiu a mente, mas daqui a pouco eu vou olhar, tá bom? Que o símbolo é como se fosse o símbolo do WhatsApp aqui, só que rosa. As missões, que são projetos interdisciplinares, práticos que são realizados em grupo. Então, nesse período que os alunos estudam assincronamente, existem certas missões em que eles precisam se unir, em que um precisa entrar em contato com o outro, em que eles precisam combinar estas ações, tá? Para chegar ao resultado adequado para cumprir a missão que lhes foi dada. E é por isso que também tem um momento de orientação de estudo, que é o momento em que o professor escuta, dialoga com os seus tutorados para organizar, para fazer com que eles também aprendam a trabalhar em grupo, aprendam a se organizar, aprendam a tomar conta autonomamente dos seus estudos nos momentos assíncronos, nos momentos em que o professor não está em conjunto com eles. Perfeito? Bem, além da escola, quais missões teremos? Então, alguns exemplos, né, uns pequenos resumos das missões. Construindo a ponte. Como podemos apoiar os alunos mais jovens durante a transição para os anos finais do ensino fundamental? Fazendo espaço para a mudança. Como podemos redesenhar um espaço público para torná-lo mais ambientalmente sustentável? Outra missão. Diminuindo nossa pegada ecológica. Como podemos usar dados para reduzir o impacto ambiental das nossas famílias e comunidade? Outro exemplo, né? Jornalistas da comunidade. Como podemos nós, como fotojornalistas, disseminar as histórias não contadas de nossa comunidade? Isso aqui são exemplos de missões. Lá tem o caderno do aluno do Além da Escola, que eu vou mostrar daqui a pouco, e tem o caderno do professor do Além da Escola. Nesses cadernos, então, o professor explica melhor, né, explica o que está por trás disso aí. Existem as especificações de como executar essas missões. E aí a gente já consegue perceber, em alguma medida, a interdisciplinaridade. Então, olha só, diminuindo nossa pegada ecológica, como podemos usar dados para reduzir o impacto ambiental? Só por esse pequeno trecho, né, a gente já consegue mensurar uma interdisciplinaridade ali entre, né, a matemática e as ciências da natureza. E por aí vai. Perfeito? Bem, onde o aluno vai acessar boa parte dessas missões? Perfeito? Bem, onde ele vai acessar os elementos do Além da Escola. Lá no centro de mídias do aluno, reparem aqui, antes tinha só o repositório dos vídeos, o centro de mídias e o acesso ao Google Classroom. Agora apareceu um quarto botão, que é o botão do Além da Escola. Aí, ao clicar nesse botão do Além da Escola, aparece para o aluno o que é o Além da Escola, que é uma pequena explicação, né, uma descrição do que é o Além da Escola, já com o link para o caderno do aluno, onde ele consegue baixar, perfeito? E ali tem apoio à aprendizagem, missões e orientação de estudo, que são os 3 pilares do Além da Escola. Seguindo,
um pequeno exemplo, né? Então, no apoio à aprendizagem, o aluno vai ter acesso aqui, ó lá, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, e ali ele vai acessar o conteúdo desse apoio à aprendizagem. Que agora eu vou parar de compartilhar esse slide e vou compartilhar com vocês o que aparece aí, né? Um minutinho só. Janela. Deixa eu só. Pronto. Bem, acho que mudou a tela aí para vocês, não é? Então, olha só. Lá no caderno do professor, depois eu vou mostrar para vocês, no final ele tem acesso, então, à tabela do que é compartilhado com os alunos no apoio à aprendizagem. Vamos lembrar, então, que vai aparecer para o aluno lá no centro de mídias, né? Apoio à aprendizagem, semana 1. Vamos colocar aqui língua portuguesa. Que o professor tem acesso, está aparecendo aí para vocês, ao conteúdo que vai ser trabalhado. Então, aquele momento em que o aluno tem que estudar sincronamente, está aqui disponibilizado para o professor saber o que o aluno vai ter que trabalhar naquela semana. Então, reparem aqui, semana 1, no período dedicado à língua portuguesa, nós temos o trabalho com 4 habilidades, que é analisar as formas de composição dos gêneros textuais, do campo jornalístico, utilizar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico, então analisar e utilizar as formas de composição, tá repetido, desculpa. E o último ali, conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros e uso. Então, a primeira semana, o apoio à aprendizagem em língua portuguesa tem como foco estas habilidades. Muito bem. E o que o aluno tem que fazer naquele período de 1h45 que ele tem que dedicar a esses estudos? Ele vai acessar, então, primeiro, conteúdo aprofundado. Então, aqui tem os links, ó, das aulas do CMSP. Uma aula que trabalhou mergulhando nos gêneros jornalísticos e midiáticos, uma aula que trabalhou conhecendo o gênero textual e entrevista, e uma aula do CMSP que trabalhou se liga no gênero reportagem. Então, durante a semana, o aluno tem que separar um tempo para assistir estas aulas, perfeito? E aqui é na plataforma CMSP, já vem indicado qual é a plataforma. Muito bem. Conteúdo rápido. Aí aqui, vocês reparem que já está fazendo uso de uma plataforma parceira, o Khan Academy. Então, basta o aluno clicar no link aqui, vou abrir para vocês verem, e ele vai acessar a Khan Academy. É necessário que ele faça o login, continuar com o Google, então ele vai usar o e-mail da Google que ele tem, dado pela sede, né? Todo aluno tem aquele e-mail, é o mesmo e-mail que ele usa para acessar o Google Classroom. Ele vai fazer o acesso aqui, eu vou voltar só para demonstrar, e tá aqui a atividade que ele tem que seguir, né? O vídeo que ele tem que assistir, a prática, enfim, cada um desses links vai jogar o aluno numa plataforma parceira e ele tem que executar esses elementos que estão aqui. Então, assistir o vídeo, aqui tem uma atividade e por aí vai. Voltando à tabela. Então, aqui é o conteúdo rápido. Além do conteúdo rápido, ele tem o exercício, praticar notícias e outros gêneros jornalísticos. Também da Khan Academy, que é o que eu tinha colocado aqui embaixo. Então, é bem organizado para o aluno. E o aluno precisa tomar posse disso, né? Precisa entender, precisa acompanhar. Então, semana a semana, ele tem que acessar o CMSP, olhar lá no apoio à aprendizagem quais são as atividades que ele tem que executar naquela semana e distribuir ao longo daquele período que ele se prontificou a dedicar aos estudos essas atividades. Então, aqui eu dei o exemplo da parte de língua portuguesa. Mas reparem que
há também o de matemática. Do mesmo jeito tem aqui. Na semana 1 de matemática, a habilidade trabalhada é identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de uma parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. De novo, esse conteúdo é desenvolvido pela plataforma parceira Khan Academy. O aluno clica, acessa, assiste ao vídeo. Perfeito? Então, isso aqui é quanto ao apoio à aprendizagem. Deixa eu olhar aqui se tem alguma dúvida, porque eu falei bastante coisa até agora. Vamos lá. Essa formação será realizada com os professores. Bem, essa formação aqui, essa conversa que eu estou tendo com vocês, está sendo gravada. Posteriormente, eu vou colocar no YouTube e ela pode ser disponibilizada para os professores, tá bom? Bem, pessoal, se tiver alguma dúvida, colocar no chat. Aproveitem, perfeito? Para a gente poder dialogar juntos sobre esse projeto. Deixa eu descompartilhar aqui, mostrar outros pontos para vocês. Bem, voltando ao slide, então reparem, né? Nós tínhamos os 3 pilares: apoio à aprendizagem, missões e orientação de estudo. E os alunos têm que cumprir 1h45 por dia para essas atividades, os alunos do período diurno. Aqui, o São Paulo dá um exemplo de como isso pode ser organizado. Então, repare, o professor, no momento de orientação de estudos, pode combinar com os alunos isso. Olha, alunos, uma forma interessante de se trabalhar é que segunda-feira vocês trabalhem as atividades de apoio à aprendizagem. Na terça, vocês executem missão. Quarta, voltem a apoio à aprendizagem. E na quinta, missão. E toda sexta-feira nós nos reuniremos, né, para a nossa orientação de estudo. Vamos prestar atenção, né? Seguinte, tanto o apoio à aprendizagem quanto a missão são feitos de forma assíncrona. Então, é o aluno sozinho, tudo bem? Acho que o aluno vai ter o contato ali com o professor, mas a ideia é que não é que o professor se reúne com eles segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O apoio à aprendizagem e as missões são atividades assíncronas. O aluno se compromete a executar. E a parte de orientação de estudo é a parte síncrona. Neste momento, seria professor e alunos juntos. Nesse momento da orientação de estudos, o professor vai questionar o aluno como está indo as atividades, né, em que pé eles estão nas missões, em que pé eles estão nas atividades do apoio à aprendizagem, e vai gerar dinâmicas ali de escuta e de auxílio ao aluno. Então, desenvolver habilidades neles ali. Eles não estão conseguindo trabalhar em grupo. Gerar algum tipo de conversa, roda de escuta. Existem algumas sugestões aqui para trabalhar com os alunos isso. Perfeito? Reparem que o próprio documento diz, né? A ordem dos pilares pode ser mudada de acordo com as necessidades dos grupos, mas é fundamental sempre manter esta proporção para que nenhum pilar do programa seja prejudicado. O que isso quer dizer? É preciso ter 2 momentos de apoio à aprendizagem e 2 momentos de missão. Eu posso fazer segunda e terça missão, quarta e quinta apoio à aprendizagem. O que eu não posso é pegar uma semana e fazer só apoio à aprendizagem e pegar a outra semana e fazer só missão. Isso não pode acontecer. É preciso trabalhar os 3 pilares todas as semanas. Assim como a orientação de estudos não necessariamente precisa ser às sextas-feiras. Isso aqui é só uma sugestão. A orientação de estudos pode ser sexta, pode ser quarta, pode ser segunda, pode ser em qualquer momento, tá? Conforme a dinâmica ali do orientador com os seus tutorados. Pode ser que tenha orientador que acredite que seja melhor fazer a orientação na segunda, para já deixar nos trilhos o que os alunos vão executar durante a semana. Pode ser que algum orientador ache melhor fazer na sexta, para fechar a semana, ou na quarta, que está ali no meio, enfim, dá tempo de fazer alguma correção.
isso não há problema. Essa ordem dos pilares não é fixa. O que não pode acontecer é deixar de executar um dos pilares. Perfeito? Uma pergunta por enquanto. Tranquilo. Bem, outro ponto ali. O professor sempre deve cumprir 1h30 ou 2 aulas de orientação de estudos com seus grupos semanalmente. Então, também o pilar, né, da orientação de estudos não pode ser deixado para trás. O horário em que elas ocorrerão pode ser acordado entre o professor e seu grupo, mas as orientações não podem acumular de uma semana para outra. De novo, né? A orientação de estudos pode ser deslocada aqui ao longo da semana. O que não pode acontecer é não existir orientação de estudo uma semana. Tranquilo? Muito bem. Então, lá na resolução, dá alguns exemplos, né? Os professores orientadores da trilha regular terão o tempo de dedicação e carga horária conforme orientações sugeridas abaixo. Então, dedicação no apoio à aprendizagem de 11 minutos por 4 dias da semana e 45 minutos um dia da semana. Então, ele quebra um desses minutos, isso é uma opção, ao longo da semana, para responder às dúvidas que aparecerem durante a semana com o aluno. Tem uma pergunta ali. Se o horário de orientação é o da atribuição, pois não pode bater com as outras aulas dele. Isso mesmo, ele não pode colocar isso, se eu entendi bem, ele não pode atender o aluno do além da escola num período em que ele esteja ministrando alguma aula, né? É no tempo que ele dedicou, que o professor dedicou a esse apoio. O professor terá flexibilidade conforme orientações normativas para definir com o grupo os melhores dias e horários também para rever o formato sugerido. É aquilo que a gente falou. Então, a ideia é o professor separar esse tempo para conseguir atender os alunos. Joia? Tranquilo até aqui? Deixa eu colocar o próximo. Caderno do professor, anexos. Eu vou mostrar agora para vocês, eu vou parar de compartilhar o slide, eu vou compartilhar um pedacinho do caderno do professor para entender melhor como funciona isso. Um minutinho só. Tem uma pergunta aqui do André Luiz. Luiz, sempre serão 2 AA, 2 missões e uma OE, correto? Deixa eu já voltar aqui então. É isso mesmo. O André tá certo. Sempre serão 2 momentos de apoio à aprendizagem, 2 momentos de missões e 1 momento de orientação de estudo. Esses momentos aqui podem ser organizados de outra forma. O que não pode é não existir. Lembrando que, principalmente o apoio à aprendizagem à missão, o aluno faz assincronamente, ou seja, consta na plataforma as atividades, tá? O professor vai cobrar, pode até enviar para eles os links, mas eles vão fazer no horário em que eles acharem melhor. Então é evidente, eu imagino que os próprios alunos rearticulem isso, deem conta primeiro do apoio à aprendizagem, depois da missão, ou sigam exatamente o que foi escalonado com o professor. De todo modo, o importante é que o aluno dê conta desse tempo e separe esse momento de 1h45 ou 1h15 de dedicação ao além da escola. Na plataforma sede haverá um relatório para o professor orientador de estudos desse tempo, dessa minutagem que os alunos dedicaram ao acesso a essa plataforma. Perfeito, André? Acho que essa era a dúvida, né? Deixa eu só agora então mostrar o material para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá. Caderno professor, joia. Vou colocar para cá. Muito bem, pessoal. Janela, caderno professor. Bem, vocês devem estar visualizando aí o caderno do professor, página 42, que eu vou voltar aqui para vocês. Bem, esse aqui é o caderno do professor. Então, reparem que o professor que
pegou esse projeto, vai trabalhar com esse projeto, é bom que ele tenha acesso a esse caderno, né? Baixe o caderno para ele e se aproprie desse material. E aqui explica, tem a introdução, explica como vai funcionar. Ali na página 8, dá uma orientação técnica para acessar o centro de mídias, que eu creio que já a maior parte dos professores saibam acessar o centro de mídias com facilidade. Explica qual é o papel do professor, como vai funcionar a orientação de estudos, mostra ali como vai se dar as missões, tudo bem? E aí, o que eu queria salientar, que eu acredito que pode haver certa confusão. Lá nos anexos, nós temos o caderno Faz Sentido, página 42. Isso aqui pode ser que gere alguma dúvida por parte dos professores. Bem, vamos entender. No momento de orientação, que é o momento síncrono, em que professor e aluno estão juntos, esse anexo aqui, esse caderno Faz Sentido, ele sugere algumas ações que o professor pode executar nesse momento para melhorar a dinâmica de escuta dos alunos. Porque pode ser que o professor, ao reunir esses alunos e perguntar como está ocorrendo aí os momentos de estudo deles assincronamente, os alunos não comentem, os alunos fiquem fechados ou digam que está tudo certo, que não tem dúvida nenhuma. E aqui então é uma sugestão de instrumentos, tá? Para o professor exercer esse papel de mentor, de orientador. Só que aqui pode gerar uma certa confusão. Vamos lembrar, o Além da Escola, ele ocorre na modalidade EAD, tá? Ele ocorre mediado por tecnologia. Esta parte aqui, esse anexo, é copiado, né, desse caderno Faz Sentido. Então, algumas falas aqui, principalmente na parte de escuta, por exemplo, aqui que eles falam da roda de conversa, dá certas ações presenciais, dá exemplos de ações presenciais. Então, falar, o aluno escreve um papel e coloca no centro da roda. Então, o professor tem que perceber que isso aqui vem, primeiro, como anexo, tá? E que essas ações são uma sugestão, são um instrumento a mais disponibilizado ao professor, para que ele, evidentemente, adapte à condição do além da escola. Então, o professor vai ler aqui, estou falando dessa parte do anexo, que é uma cópia desses cadernos Faz Sentido. Ele vai encontrar determinadas dinâmicas que estão descritas como presencial. Isso não quer dizer que o professor, se achar necessário usar isso, deva convocar os alunos para a sala. Não, basta ele adaptar às condições do além da escola, que são as condições de um ensino feito na modalidade EAD. Tudo bem? Então aqui aí ele vai falar, né, como fazer a abertura, como conduzir a dinâmica de uma roda de conversa, como trazer dos alunos as informações, né? Aquilo que eles estão sentindo, pelo que eles estão passando, como gerenciar esses anseios, enfim, que é um material que o professor deve depois se apropriar, perfeito? Vou mostrar também que lá no finalzinho desse caderno do professor, o professor vai ter acesso, então, olha só, lá no final, ao caderno de apoio à aprendizagem, que são aquelas tabelas que eu já compartilhei com vocês, e o caderno de missões, que em breve vai ser disponibilizado. Por enquanto ainda não consta o caderno organizado, como está organizado o material do apoio à aprendizagem. Mas a ideia é que ao fim do caderno do professor, esses instrumentos aqui, principalmente essa página, a página 78, seja explorada pelo professor. Perfeito? Deixa eu verificar se tem alguma dúvida. Que eu já vou. Não só o André agradecendo. Pessoal, qualquer dúvida, colocar aí no chat. Tá joia? Vou mostrar para vocês também a playlist. Este aqui é aquele documento que eu fiz questão de dizer que ele é primordial, porque é ele que organiza tudo do Além da Escola. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Pronto. Esse aqui é a playlist formativa. Por que esse documento é fundamental? Porque nele eu vou ter acesso, que tem tudo,
Aqui tem link para as resoluções. Aqui tem link para o curso de ensino híbrido que ocorreu na EFAP. Aqui tem link, reparem, para a formação continuada pelo CMSP. Então aqui, ó, o professor vai ter acesso ao vídeo do CMSP que explica os objetivos, a arquitetura, como vai funcionar as missões, a estrutura do material de apoio, como funciona o apoio à aprendizagem. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, de forma mais aprofundada, com um passo a passo, produzido pela equipe do CMSP, que é a equipe que se debruçou sobre isso. Então, como eu disse, a playlist é fundamental que o professor tenha acesso e tome posse do que está aqui. Ah, finalmente, olha lá. Plataformas parceiras para o apoio à aprendizagem, que eu tinha comentado com vocês, né? Eu falei Descomplica, o Khan Academy, agora tem o Mangarhai e Aprendizap. Era essa que estava faltando, que eu não conseguia lembrar. Que eu dizia que tinha a ver com o WhatsApp. Então é a Aprendizap. É outra plataforma parceira. Ah, e como que os alunos acessam as plataformas parceiras? Principalmente pelos momentos de apoio à aprendizagem, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Perfeito? Deixa eu colocar. Bem, além disso, na própria playlist, nós temos aqui os itens complementares, tá joia? Que são interessantes, que é a trilha de ensino híbrido, 9 dicas para estimular os alunos a ligarem a câmera e interagirem nas aulas remotas. Por que que isso é interessante? Principalmente por causa do momento de orientação de estudos. Nesse momento é necessário que o professor crie um vínculo com os alunos, que ele consiga extrair dos alunos quais são as dificuldades que eles estão passando, que problemas eles estão enfrentando, onde eles estão travados, né, nos momentos assíncronos. 6 links para conhecer as metodologias ativas. Então, no caderno do professor mostra como funciona a missão. As missões, elas são trabalhadas como projetos. Os alunos têm muitas atividades, muitas ações a executar, não são atividades, né? Então, tem lá a missão do fotojornalismo. Os alunos têm que encontrar fotos do próprio bairro, os alunos têm que correr atrás da história do próprio bairro, do lugar onde eles vivem, e por aí vai. Então, aqui explica um pouco mais como é isso de metodologia ativa e como trabalhar. Bem, e o último link ali, engajamento de estudantes vai além da motivação externa. Perfeito? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer comentar enquanto eu volto para o nosso slide? Não? Deixa eu voltar para o slide, então. Bem, aqui é um link para aquela planilha que eu já demonstrei para vocês, onde consta, né, o que se fazer no apoio à aprendizagem a cada semana, quais são as plataformas parceiras e o que dessas plataformas parceiras eles precisam acessar, tá joia? Dando sequência. Bem, aqui tem também aquilo que eu falei, a árvore de link, né? Com as formações que já aconteceram, todas as formações que já aconteceram no Além da Escola. Então é interessante que vocês. Opa, fiz errado aqui. Que vocês acessem, tá? Compartilhem com os professores. Vou colocar aqui no chat para vocês essa árvore de links, porque nela consta todas as formações que já ocorreram. E por fim, qualquer dúvida acerca do Além da Escola, tem a equipe de São Paulo responsável por isso. Sexta-feira eu tive uma reunião com eles e eles falaram que qualquer dúvida é encaminhar para o e-mail alemdaescola@educacau.sp.gov.br e dúvidas contra o sistema, aquilo que a gente já sabe, né? Ah, o aluno está sem acesso, o aluno clicou e não apareceu, aqueles problemas que ocorrem no CMSP, é abrir chamado no atendimento. Perfeito? Outra coisa que foi salientado na reunião de sexta-feira é que ao longo dessa semana possivelmente haja uma live ali pelo CMSP abordando mais aspectos pedagógicos do Além da Escola, principalmente no tocante às missões. Perfeito? Bem,
que vou deixar um tempo aqui para quem tiver dúvida colocar no link. Tá? Qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato comigo ou qualquer um da equipe aí do Núcleo Pedagógico, que a gente está disposto a ajudar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bem, ninguém tem dúvida, ninguém com a mão levantada, ninguém colocou nada no chat. Eu encerro aqui então a nossa reunião. Lembrando que, se futuramente dúvidas surgirem, entrar em contato com a gente ou mandar um e-mail para o Além da Escola. Esses materiais serão encaminhados para as escolas, creio que ainda hoje. Tudo bem? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.